A Carol é médica infectologista, tem uma formação invejável, ou seja, dedica a vida inteira aos estudos e à prática da medicina, e é um exemplo de alguém que lá atrás, antes de tudo isso, já tinha uma visão de querer compartilhar. Carol, você acha importante um profissional que é bem ocupado, que trabalha o dia inteiro, que tem lá a sua rotina, mesmo assim, achar um momento para compartilhar as informações? Acho que é fundamental, né, Cida? Eu acho que hoje em dia a gente tem esse canal aberto aí com as redes sociais e é uma forma da gente se aproximar de pessoas que talvez jamais tivessem acesso a informações que são importantes, né, para a sua saúde, para a saúde, para se a gente pensar de profissionais de saúde que tenham acesso a essa informação, poder fazer diagnósticos, oferecer tratamentos diferentes para os seus pacientes e para as famílias que buscam informação, né, tanto para um diagnóstico quanto para trocar ideia com o seu médico sobre os seus tratamentos. Você sabe que a medicina tem aí enfrentado sérios desafios nessa pandemia e as pessoas que estão de fora acompanham com muito orgulho e com muita admiração por os profissionais que estão à frente de toda essa essa ação de cuidados, enfim, é um momento muito especial. Carol, você acha que tem muita fake news nesse momento que estão atrapalhando as intervenções? Um monte, né? Eu acho que fake news em todos os aspectos, eu acho que não é de agora. Eu acho que agora elas ganham uma proporção muito maior, porque hoje em dia qualquer pessoa liga ali a câmera do seu celular e divulga as informações. E eu acho que é aí que entra a questão do preparo, né? Tem pessoas que têm aquela habilidade inata de falar, né? E aí, dependendo da maneira como eles se colocam, da maneira como eles falam, as pessoas acabam acreditando muito naquilo, né? Às vezes Então, eu acreditam acho mais numa fake news do que no médico falando a verdade mesmo, né? exatamente. Às vezes, uma pessoa que transmite uma informação que não é verdadeira é muito mais convincente do que outro que tem informações ali justificadas, informações bem fundamentadas, mas que não está bem preparado para transmitir essa informação para o público. Pois é, e nessa linha a gente também percebe que, como as transformações vêm ocorrendo ano após ano, com tanta tecnologia, que muitos profissionais ainda não assumiram a necessidade de compartilhar informações nesse nosso mundo digital, nas redes sociais. E eu penso que é um compromisso, vamos colocar aqui entre aspas, uma obrigação, porque se nós não colocamos aquilo que nós sabemos, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, nós estamos dando um espaço para outras pessoas que não têm vivência nenhuma, que não têm conhecimento nenhum, usar de um canal de uma forma aleatória e muitas vezes errada. Quer dizer, então a gente tem que trazer uma condição de referencial para a pessoa, aos pouquinhos, aprender a lidar com informações que são úteis para a vida dela, mas ao mesmo tempo saber não dar valor para aquilo que não é útil, né? E, Carol, você sempre já, quando eu te conheci, você já veio com uma demanda de fazer vídeos, ou seja, de ter essa necessidade de se aproximar do cidadão comum, de uma pessoa que vai usufruir da tua informação, não como médico, como par, mas como um paciente, uma pessoa que precisa das informações que você passa. E você sempre foi buscar a linguagem. É muito difícil para um médico sair do seu técnico e chegar na linguagem do paciente? Eu acho que para mim não é tão, na verdade, não vou falar que não foi tão difícil, né, Cida, porque eu tenho que admitir aqui que eu fui buscar isso, mas eu não tive coragem de fazer até agora, né? Então, quem sabe é o meu ponto de partida, né? Mas eu não acho, eu acho que eu nunca tive muita dificuldade em termos de traduzir, né, a informação científica, técnica, para quem não tem o embasamento técnico e científico. Eu acho que isso é uma obrigação nossa, como profissionais de saúde, como
educadores, né? A gente precisa disso, né? A gente tem que fazer as pessoas entenderem como que eu vou conversar com um paciente, explicar um tratamento, explicar uma medicação, se eu não paro para olhar para aquela pessoa, entender o que ela conhece sobre isso, né, e explicar desde o começo para ele que ele entenda que, por exemplo, eu comecei a tomar o antibiótico, a febre não vai passar antes das 48 horas. Isso não significa que esse antibiótico não esteja fazendo um efeito. Uhum. Então, isso tudo é muito importante, né? Eu já tive alguns, não digo problemas, mas, assim, algumas chamadas de atenção de outros profissionais que já chegaram a falar para mim assim, a senhora explica demais para os seus pacientes, e daí eles vêm, a demanda deles é muito grande. Eu falo, explico e vou continuar explicando, né? Então, se eu aproximando. acho que isso é muito importante. E essa questão, assim, de sair desse ambiente em que a gente tenha, em que aquelas pessoas específicas têm acesso a gente, né? E poder levar isso para outras pessoas também. E de não forma só como simples, médica, né? mas também dentro desse projeto que eu trabalho, que é a parte da pesquisa e da educação. Então, a Carol é uma pesquisadora numa área extremamente difícil, e você tem muitos alunos, você tem residentes, enfim, como é que é trabalhar esse momento com eles, ou seja, nas reuniões, tem sido da mesma forma como antes ou não? Tem sido uma experiência bem bacana, diferente. Eu acho que muitas das reuniões têm sido bastante produtivas, né? Mas, assim, é diferente, né? Porque eu sou muito dessa coisa da interação, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Um dos principais fatores quando você está dando uma aula, quando você está ensinando, ou quando você está explicando mesmo alguma coisa para uma pessoa, um paciente, uma família que está diante de você, é você olhar nos olhos daquela pessoa e perceber se aquela pessoa está entendendo o que você está falando ou não. Se você precisa dar um passo atrás e explicar novamente aquilo que parece que não ficou bem claro para a pessoa, né? É porque a gente consegue fazer, né? A interpretação isso do você consegue outro. fazer, exatamente. Uhum, Então, quando a gente tem reuniões pequenas, por exemplo, quando são reuniões com o meu grupo de alunos de pesquisa, isso é tranquilo, porque a gente entra naquela sala virtual, todo mundo com as telazinhas ali, as câmeras do computador abertas, a gente vai conversando. Nesse aspecto, as reuniões têm sido bastante produtivas, porque eu acho que todo mundo vai respeitando o tempo de cada um falar, né? uhum. E os feedbacks e tudo mais tem sido bem bacana. Mas quando você está diante de uma sala, de um grupo maior de pessoas que, às vezes, ou você não sabe quem está do lado de lá, ou as pessoas entraram mudas e com as câmeras fechadas, é uma coisa muito estranha, né? Porque você perde essa capacidade de interação, e eu, pelo menos, que tenho essa necessidade de saber se a pessoa realmente está compreendendo aquilo para que eu possa explicar novamente, eu fico, puxa, mas será que a aula está sendo boa? Será que eu estou me fazendo entender? Então, é uma dinâmica diferente. Então, eu vou te dar uma dica, Carol, assim, esse tem sido um grande desafio para os profissionais que estão dando palestras, e tem essa realidade de muita gente do outro lado, às vezes com câmera, às vezes com não, e nós não temos a possibilidade de ouvir um elemento que é fundamental na comunicação, que é o aham, porque quando nós estamos diante de alguém, esse balanço de cabeça, alguma coisa acontece que nos avisa, ok, estou entendendo, vai em frente. Quando você está falando numa tela de computador ou de celular, você não tem esse referencial que é norteador, ou seja, que te faz seguir com segurança. Mas você tem que criar a sensação dessa outra pessoa do outro lado, ou seja, interagindo com você e fazendo esse aham. Uma das grandes dificuldades de gravar vídeo é exatamente isso, porque é a dificuldade de ver esse outro lá. Você cria um cenário, Carol. Imagina que você está lá com os teus alunos, fazendo aham e tal, e isso faz com que você retroalimente a tua fala, ou seja, você vai para frente sabendo que a coisa está acontecendo. E tem algo também muito positivo que você citou aí,
em relação à objetividade. Tem um dado que eu, fonoaudiologicamente falando, considero incrível: o organizar melhor o tempo e organizar melhor a fala, porque a reunião vai acabar, simplesmente Sim. falou demais, vai ficar de fora e vai atrapalhar a vida dos outros também. Eu tenho aqui um Uhum. comentário da Lorena. Oi, Lorena. Eu vejo uma dificuldade grande para profissionais adaptar o conteúdo para as redes. É exatamente na ideia de é importante exercitar isso. Não adianta sair falando algo que não vai fazer nenhuma diferença para quem vai ouvir, né? Assuntos complexos que precisam se encaixar nesse formato mais superficial. Eu não sei, eu não considero que seja mais superficial, ele tem que ser Eu mais também não acho acessível, que seja sabe? O que você superficial. acha? Eu acho que uma coisa que eu aprendi bastante com você, Cida, quando a gente fez aqueles treinamentos há uns anos atrás de vídeo, é que a gente precisa definir o público, né? Uhum. Então, quem é o meu público? Para quem eu quero falar? Então, isso é uma coisa que é mais fácil quando a gente tem uma aula programada para um determinado grupo de pessoas, né? No caso agora dessa página aí que eu acabei de abrir, o meu objetivo é falar para pessoas que se interessem por ciência, divulgar os projetos que a gente está desenvolvendo com o meu grupo de pesquisa, trazer informações sobre as doenças que a gente estuda, né? Claro que quando a gente fala de redes sociais, a gente acaba não ficando limitado só ao público que a gente só um público específico, porque uma infinidade de pessoas vão ter acesso. Então, pode ser que as pessoas que não entendem nada da área de saúde tenham acesso à minha página ou tenham interesse pela minha página ou outra página de saúde, porque a gente precisa dosar um pouco, né, as informações. Então, trazer informações mais técnicas, trazer informações técnicas, mas não num tecniquez, né, para que a gente consiga pouco a pouco ir construindo também esse público. Que é o objetivo, é trazer referenciais e dar alguns parâmetros do que é o certo e o errado. Mas quando você tem que falar uma palavra muito complicada, alguma coisa assim, tem que ser usado um ou seja depois. Você falou alguma Uhum. coisa, logo em seguida vem a tradução, porque todo mundo fica bem com essa situação. Quem Sim. entendeu o termo e quem ouviu, ou seja, mesmo tendo entendido, só soma aquela informação. Mas tem que tomar cuidado para não usar termos técnicos que ninguém consiga saber o que é aquilo. E aquilo que é muito lógico para nós temos que nos beliscar um pouquinho e entender qual a maneira que nós temos que dar acesso a outra pessoa. E é uma grande missão e um desafio. Tem aqui, olha, o Gabriel fala que a dificuldade dele é analisar a expressão corporal no online. Sim, mas você tem que imaginar isso, Gabriel. Faça esse exercício do imaginar o outro na sua frente e trabalhar isso. Até porque às vezes a pessoa está assistindo e ela não está olhando para a câmera, então ela não vai ter esse olhar mesmo, vai ficar olhando para a tela, o que te distancia mais ainda da conversa. E aqui eu tenho dificuldade em gravar o vídeo olhando para a parede. Márcia, você nunca vai olhar para a parede, você vai olhar para essa câmera vendo alguém do outro lado. Combinado tem que ser assim, porque senão não faz sentido. O que vai falar com uma parede? Ninguém gosta disso, né? Então, aqui, deixa eu ver. Carol, o pessoal do YouTube está pedindo a tua página, porque não está aqui no. É esse Carolina_Prando. Carolina_Prando no Instagram, certo? Isso. Aqui estão dizendo que você tem que continuar nessa linha de explicar tudinho, isso mesmo, tem que explicar, porque assim você ensina de uma forma carinhosa todo mundo, a interação de entendimento através do olhar, empatia, dedicação, expressam o seu trabalho, viu? Se você, é bem isso, olha para o outro e já entende o que ele precisa saber, a sua linguagem ela atinge muito mais rápido. Mas tem que ter esse olhar, ou seja, a empatia é fundamental. Mas alguns pacientes, algumas pessoas não têm muita empatia quando chegam num consultório médico. Imagina, com pós-doutorado nos Estados Unidos e tal, chega com uma receitinha pronta à la Google. O que fazer para manter a empatia com esse tipo de situação?
primeiro que eu sou do tipo de pessoa que incentiva as pessoas a procurarem o Google. Uhum, que legal. Não tem como eles fugirem disso, certo? As informações estão aí, a gente tem que buscar. Então, o que eu acho que é o nosso papel? É orientar as pessoas como que elas vão descobrir se aquela informação é verdadeira ou não, se aquela informação faz sentido ou não. Né? E a gente está preparado para receber aquela receitinha Google, que seja, e poder falar, olha, isso aqui eu concordo por conta disso, isso aqui eu não concordo porque tem estudos que mostram isso, mostram aquilo. Então, a gente também está preparado para argumentar com o paciente isso, né? Sim. E mostrar para eles. Eu sempre falo para eles, olha, principalmente eu trato de doenças raras, que são as imunodeficiências primárias, são famílias que já passaram por muitos médicos, que já sofreram muito até descobrir que existe uma especialidade que se chama imunologia e que trabalha com esse grupo de doenças. Então, eles já chegam, né, cansados para a gente. E nem sempre a gente consegue dar uma resposta imediata para eles, porque nem sempre é um diagnóstico fácil. Uhum. Então, eu sempre falo para eles, olha, eu sei que vocês vão sair daqui com, muitas vezes, mais dúvidas do que certezas, eu sei que vocês vão entrar no Google, eu sei que vocês vão buscar um monte de informação, anotem e tragam para a gente conversar de novo na próxima consulta. Já então, sabe que vai usar. Uhum. Ou então já passo para eles também alguns sites que são sites que têm informações relevantes. Isso é bem bacana. Importantes a respeito das doenças deles. E é difícil. Eu acho que a medicina, ela sempre, durante um tempo, ela centralizou muitas coisas, né? Tanto que a gente tem aquela pessoa diante de nós que procura um atendimento, ele é o paciente. E eu acho que está mais do que na hora deles não serem mais os nossos pacientes, né? Uhum. Porque cada vez mais eles têm acesso às informações, eles têm os direitos deles e eles precisam, eles são parte de uma equipe de tratamento, né? Uhum. O médico, a família e outros profissionais da área de saúde também que são importantes dentro desse processo. O momento de esclarecer para um paciente é algo que tem que ter esse referencial. Eu tenho acompanhado profissionais de diferentes áreas e estabelecer essa relação também pela voz, pela autoridade que se tem diante de um assunto é um outro ponto, porque eu acompanho situações em que o médico ou profissional se sente um pouco desencorajado para colocar a sua opinião quando tem, por exemplo, um vídeo com milhões de visualizações no Google e aquela informação é totalmente absurda e o paciente chega cheio de razão, já querendo ser tratado de uma determinada forma. Por isso é que vai muito dessa capacidade de mostrar um referencial certo, falar que esse tipo de coisa acontece, que é preciso ficar atento em relação à informação que a gente consome, duvidar sempre, buscar sites confiáveis mesmo para ver se aquela informação é crível ou não, e duvidar daquilo que está sendo falado por alguém que não traz autoridade nenhuma. Você sabe, Carol, que esse mundo da internet ele é maravilhoso para abrir oportunidades, para trazer essa possibilidade de compartilhar informações, mas às vezes ele nos assusta. A semana passada eu passei por um incidente que uma outra profissional, ela copiou exatamente o formato de um evento que eu vou fazer na semana que vem, ela simplesmente colocou o mesmo nome, o mesmo conteúdo e assim... E aí é da pessoa que vai te seguir saber quem é quem na história, mas não é sempre que isso acontece, e é fundamental ter esse hábito de gravar vídeos, de colocar a sua opinião para as pessoas também seguirem e entenderem o que você faz, como você faz, e como é que é a tua percepção em relação a gravar vídeos curtos nesse momento. Você está planejando isso para esse teu espaço, para essa página aí ou não? Já vamos diretamente, sim, quero saber. É uma coisa que, sim, não, então, é uma coisa que eu gostaria de fazer, sim, eu estou programando.
Na verdade, a ideia dentro dessa página é que eu não construa essa página sozinha, é que dentro dessa página eu traga um grupo de pessoas que trabalham comigo dentro da área de pesquisa. Uhum. Então, ideias de posts que elas tenham de assuntos para trazer também, vídeos que elas queiram gravar também, e vídeos curtos e trazendo embaixo os links com as informações, né, com os locais onde as pessoas podem se informar mais sobre aquele assunto. Quando se diz assim, eu vou fazer e tal, vamos aqui, porque a maioria dos nossos seguidores também tem algumas objeções, algumas dificuldades para começar. Quando você pensa em gravar um vídeo, o que te faz deixar para depois? Bom, né, Cida, eu comecei essa proposta aí no vídeo há bastante tempo já, né? Quando eu voltei a morar em Curitiba e comecei, na verdade, naquela época, eu dedicava mais tempo à clínica. Hoje em dia, eu dedico muito mais tempo à parte da pesquisa e do ensino do que à clínica. E naquela época, eu fui bastante incentivada pelo meu namorado, hoje meu marido. Não, você tem que ter uma página, você tem que divulgar as informações, é importante e tal. E para mim, aquilo era muito estranho, né? Para mim, estar nas redes, ficar divulgando, ficar fazendo vídeo, era coisa de quem, assim, tipo, não me passava muito confiança, sabe? E aos poucos eu fui quebrando esse paradigma, assim. Aí, perfeccionista que eu sou em muitas coisas, falei, não, mas se for para fazer, tem que fazer muito bem feito, tem que saber como que faz, tem que... E, na verdade, eu não sei até que ponto isso não era até um medo meu, assim, né, de gravar, porque a gente está se expondo, né, diante disso também, né? Então, foi quando eu te procurei, aprendi muita coisa no sentido da questão de identificar o teu público. É um processo de autoconhecimento muito grande, a gente se definir para poder definir aquilo que a gente quer, né? Sim. Passar aí nos vídeos e tudo mais. Não é simplesmente pegar uma câmera e gravar. Eu penso assim, pelo menos. Hoje, eu acho que já melhorei um pouco essa questão aí do perfeccionismo todo. Já estou entendendo que se a gente se propõe a fazer alguma coisa é para fazer bem feito. É que a Carol faz parte de um grupo que o pessoal diz, a Cida escolhe quem faz parte desse grupo, e é bem verdadeiro isso. Eu tenho um clube de conversação, que é um clube de pessoas, de profissionais de diferentes áreas, arquitetura, medicina, engenharia e filosofia, mas é um grupo muito pequeno de pessoas que vão fazer apresentações e receber o feedback do grupo. Já é um trabalho que eu tenho há alguns anos, é um laboratório, digamos assim, muito gostoso. A gente faz encontros, enfim, antes era até todo virtuais, mês, agora né? virtuais, a gente participou, foi muito gostoso, mas é uma atividade que vai dando esse empoderamento para largar a mão dessa história de não, tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito. Eu acho que a gente tem que ser bem realmente feito, tem que ser bem feito, mas nunca vai ser perfeito. Então já afasta essa necessidade, acha, não, quero fazer bem feito, quero fazer bonitinho, mas não deixar para depois. Agora, Carol, eu te fiz essa pergunta porque esse é um dos pontos que barra. Aqui, nós temos várias pessoas nos ouvindo, você fala assim, qual o motivo para você não ter gravado ainda o seu vídeo do assunto que você domina? Não, por quê? Por quê? E a minha dica é a seguinte, não deixar para depois. Então, por exemplo, você começou essa tua página agora, todos os nossos seguidores aqui vão te seguir lá e eu também, já faz uma sequência de vídeos, coloca os teus alunos para fazer vídeos também, já programa, porque o movimento interno, ele faz com que as coisas aconteçam aqui fora. Se a gente deixar para depois, aí nós vamos... É engraçado, porque a gente racionaliza uma desculpa que é emocional, diz, eu tenho medo, eu não me sinto bem, eu não gosto... Mas o lado positivo da rede social é exatamente essa, de deixar a possibilidade de ser criticado pelo outro e não morrer por causa disso. Se é esse, qual que é a preocupação, eu acho que esse é um grande aprendizado na vida toda, né? Na vida toda mesmo. E, Carol... E eu acho que a questão dos seus feedbacks, né, lembrando aqui,
eu acho que é bem bacana a gente falar dos feedbacks do clube de conversação. Porque a maneira como a Cida trabalha nesse clube, as pessoas fazem a apresentação e recebem o feedback. E a nossa tendência é, frente a um feedback, a gente ficar se justificando, né? O tal do no clube a gente não pode fazer isso, né? No clube a gente tem que aceitar o feedback, pensar e definir o que a gente vai fazer com isso e de que forma que a gente vai usar esse feedback para melhorar nossas apresentações, né? Mas você sabe por que isso? Porque no momento que qualquer coisa que a gente fale para alguém, para que isso faça sentido para ela, ela tem que trazer e ouvir e avaliar se aquilo é coerente ou não, mas a partir do momento que imediatamente ela ouviu alguma coisa e já responde não, eu fiz isso, é que aconteceu isso, aquilo, ela deixa de ouvir o que está sendo dito para ela. E essa construção distancia do aceitar aquilo que está sendo dito, não que tenha que ser uma verdade absoluta nem nada, mas é uma forma de dizer, olha, alguém me fez uma observação, como que eu lido com isso antes de jogar isso fora, se for o caso. Mas é um exercício que quem participa pela primeira vez do clube fica um pouco assustado, porque chega lá na frente, faz a apresentação, os outros, todo mundo dá o feedback, mas a pessoa tem que ficar ali, quietinha, pronto. Ouvindo e levando para casa. E é gostoso. Ao mesmo tempo, saem cada feedback, porque as pessoas aprendem a dar uma orientação, a fazer uma crítica bem feita, porque crítica por crítica que não seja construtiva não te leva a lugar nenhum, mas é um ponto de amadurecimento. E é também uma forma de você se preparar para os desafios. No mundo online, o que está muito em jogo é o nível de exposição, são as objeções internas que você começa a ter que lidar com aquilo que você faz no teu dia a dia tão cômodo e prático e tão já dominado, que na hora que você vai ter que fazer vídeo, isso, aquilo, você vai entrar num outro universo que exige tempo, exige dedicação, exige tudo isso. E você está pronta para ter esse tempo para gravar uns vídeos aí, Carol? Então, eu acho que, assim, aquele vídeo perfeito, com todas as edições do mundo e mirabolantes, não tenho e nunca vou ter. Então, mas eu acho que nem precisa, né? Ideia, entendeu? Não, justamente, né? Mas, assim, fazer aquele fluxo, né, de contar aquela historinha no vídeo e se colocar diante da câmera, bem posicionado, com uma iluminação razoável e tudo mais, e falar alguma coisa, e beleza. E é isso, para quem nos acompanha, é gostoso a gente ter aqui um depoimento de uma médica que se dedica muitas horas por dia com a própria profissão, mas mesmo assim ter o objetivo de compartilhar informações relevantes e que sejam acessíveis. E essa é a grande história, a gente tem que sempre buscar as informações que sejam relevantes, que sejam boas, para que faça sentido isso tudo, né? O objetivo de informar é diferente de entreter. Isso que você falou há pouco, falou assim, mas esse negócio de entrar em rede social, parece um pouco supérfluo isso, mas hoje, que os profissionais acabaram invadindo aqui o Instagram e tal, e as redes no geral, a gente tem que ter essa clareza que informar tem um objetivo muito diferente do entreter. E quem busca uma informação tem que saber disso, o que vai fazer com ela, né? E buscar um referencial para saber se aquilo é verdadeiro ou não. E a Lorena fala assim, olha, colocar o propósito de estar em primeiro lugar nos encoraja e ajudar, deixar de lado o perfeccionista. Aliás, convido a todos aqui para não usar isso na vida, né? Eu quero ser perfeita. Não dá. Estava em momentos de prova online com os meus alunos e teve um momento em que alguma mãe estava soprando as respostas. Eu me posicionei com muito cuidado para não ferir, mas gostaria de um conselho, pois as aulas vão continuar e possa ser que algo desse tipo aconteça novamente. Provavelmente vai acontecer. Qual a idade da turma que ele estava dando aula? Pois é, Jô, você conte para nós assim, quantos anos
para minha percepção, isso vai acontecer e você não tem muito controle disso. Mas Não. talvez conversar sobre fazer aquela conversa, aquele alinhamento, qual é a razão de se fazer uma prova. E uma mãe que age assim, ela demonstra total falta de confiança no filho. Não é uma ajuda, não, é provar para o filho que ele não é capaz. E até acho que falar, olha, se em algum momento alguém quiser dar resposta, não deixe, porque essa pessoa está provando que você não é capaz de saber. E você é um cara inteligente e tal, então não deixe isso. Fala no genérico, sem acusar ninguém. Mas é uma coisa que a gente tem observado, que tem acontecido muito, e você tem que parar para refletir. Vale a pena você fazer uma prova? A tua mãe fazer uma prova no teu lugar? Não. Então você já dá uma chacoalhada, né? O que você acha, Carol? Seja mais fácil atingir o aluno do que atingir os pais, sim, né? Nesse sentido, sim. E as próprias crianças ou adolescentes se posicionarem, não, eu não preciso aqui da sua ajuda. É o 8º ano, Carol. Então, é um pré-adolescente, ó, né? E é isso, você não tem muito controle da situação, mas você pode mostrar que você não é bobo, que você sabe o que está acontecendo. O Leandro fala o seguinte: no celular, melhor gravar pela câmera frontal ou a câmera de trás. Presto mais atenção quando não me vejo. Isso atrapalha? Não, é uma opção tua. Tem celulares que a câmera de trás é melhor ou da frente, mas o fato é que tanto numa situação ou outra, a tua relação tem que ser com o pontinho da câmera. Se você estiver com o celular de frente, a tela de frente para você, não fique olhando para a tua imagem. Se conecte no pontinho, na câmera, que aí você vai passar a sensação que você está olhando nos olhos de quem vai te ver. Com relação ao som, qual o melhor microfone? Ou a live pode ser feita com som direto do celular? Às vezes eu faço com microfone, às vezes eu faço sem. Hoje eu estou sem microfone. Eu estou com o fonezinho aqui. Nesse caso, até porque quem me acompanha aqui já viu que eu já me bati várias vezes com isso, da microfonia, quando tem convidado, nós estamos com o computador aqui, eu aqui e a Carol lá com o computador. Se ela deixou o áudio ligado, ou seja, com volume alto, vai dar interferência, ou se eu deixar também. É uma forma então, diminui o volume do computador, deixa bem mínimo no celular e o fone de ouvido. Tem que cuidar de não pôr a mão na hora que você vai gravar no microfone do celular, porque aí deixa o som abafado. É detalhe, mas eu já perdi muitas gravações por não ter observado esse negócio da saída do som, uma coisa parece que é só da imagem. Não, não pode trancar lá, né? Tem aquele vídeo que ficou perfeito, que você falou tudo sem errar nada, é aquele que você pôs a mão no microfone, né? Que aparece a tua cara, assim, pela metade. Essa sou eu, bem campeã disso aqui. A Maria Aparecida, ela é de Minas Gerais e ela falou assim: estou amando a Carol, admirada com tanta inteligência. A Carol é demais, vocês não fazem ideia. É tua sogra, Carol? Poxa vida, hein? Mas é mesmo, ela é. Então, conhecimento gera prática, prática gera repetição e fica muito mais fácil. E tem tempo ideal para as gravações? O tempo sempre tem que estar relacionado ao conteúdo e ao objetivo. Informações passadas num tempo menor, elas têm que ser muito objetivas, têm que passar pelo funil da clareza, ou seja, nesse vídeo curtinho, quanto que eu posso falar em relação a esse assunto? Sempre organizar tempo e quantidade de conteúdo para que você não se apresse. Nos vídeos do YouTube, eu acho tem mais tempo, né? As pessoas lidam mais com isso, no Insta já não tanto. Diga, Carol. Mas eu acho que aí, de novo, a gente tem que pensar também no público, né? Sim. Porque tem estudos já que mostram, não sei os dados exatamente, mas eu sei que tem estudos que mostram quanto tempo as pessoas conseguem se conectar com aquele conteúdo, né? Você sabe que eu acompanho várias pesquisas nesse sentido. No passado, as pessoas tinham uma média de 8 minutos de atenção e depois já dispersavam. Mais tarde, passou a ser 1 minuto e meio e tal. O fato é que o tempo tem que estar relacionado mesmo com aquele que vai te ouvir e qual a quantidade de assunto nesse tempo para que a pessoa te entenda bem.
Às vezes não adianta ser uma coisa tão curtinha que o outro não entenda, e também não adianta você dar uma aula sem trazer essa relação com o outro. Você comentou, e eu vou aqui frisar um dos meus princípios na preparação da comunicação digital, e não só na comunicação em público também, é sempre se perguntar com quem eu vou falar e por que eu vou falar. Porque a partir do momento que você estabelece essa relação do porquê, fica mais fácil direcionar para esse público, não é, Carol? Sim. E aí você sabe, né, que tipo de conteúdo, que tipo de linguagem que você vai usar e por aí vai. Uhum. Então, nós vamos aqui finalizando já a nossa live, já até passamos um pouquinho, e eu agradeço a tua presença, a tua generosidade de tirar um tempinho, de vir aqui contar. Imagine, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E esse sentimento que todo profissional, quem está nos ouvindo, faz uma reflexão, se está usando esse espaço de forma adequada, você não está deixando, você não está sonegando informação que você poderia compartilhar. É um momento que a gente precisa tanto de profissionais que sejam responsáveis por disseminar conteúdos relevantes para que todo mundo cresça. Nós temos que colocar a régua um pouquinho mais alta em relação a tudo que nós somos responsáveis e se preparar para isso. Não tem como lidar com a comunicação se não for pelo preparo, porque é muita transformação, essas transformações nos colocam num outro movimento, e é muito, muito, muito importante ter médicos, enfim, pessoas de diferentes áreas, entendendo essa missão também nesse disseminar informações. Obrigada, Carol, muito obrigada. Obrigada, Cida. Obrigada a todos, um beijo. Amanhã a live é às 8 horas da manhã. Não se sabe que nós estamos fazendo, não sei, Carol, se você já se inscreveu, mas eu tenho aqui a semana decisiva para destravar a comunicação, Ainda que começa segunda-feira. Está aqui no meu Insta, na bio, você entra ali no link e faz a sua inscrição, porque você não pode perder. Essa semana eu preparo com muito carinho, e são informações que eu vou compilando para deixar bem interessante, para que qualquer pessoa que queira melhorar a comunicação se sinta preparado e também confiante para colocar as informações em prática. Sempre antes do lançamento de uma nova turma do curso, a gente faz essa semana, e ela é uma semana que oferece muitas possibilidades. Te agradeço por participar, e um beijo para todos, e vamos conversando. Beijo para todos aí. Tchau, pessoal. Até amanhã.